Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar aqui uma série, uma sequência para falar a respeito das cidades espirituais. Eu quero começar hoje com uma cidade que é bem importante, principalmente para os umbandistas, que é a colônia espiritual Aruanda. Vocês já devem ter ouvido falar, até algumas entidades, elas se apresentam como Pai João, Pai Joaquim de Aruanda, Pai Tomé de Aruanda, né? Vocês já devem ter escutado essa nomenclatura em algum lugar. Aruanda, por que ela recebeu esse nome? Angola, na época dos escravos, a capital de Angola chamava-se Luanda. Então os escravos eles eram colocados nos navios em Luanda. E eles saíam de Luanda e eram divididos aí para várias partes do planeta. E eles chegavam sempre ali na Bahia, ali em Salvador. Então, quando eles desciam aqui, eles apanhavam, eles sofriam, eles passavam fome, frio, eram super maltratados, eram tratados como animais, né? E a gente sabe que tudo isso aconteceu e que realmente é uma parte muito triste da história do Brasil, mas eles diziam um para os outros: eu quero voltar para Luanda. Só que eles falavam rápido: eu quero voltar para Luanda, eu quero voltar para Luanda, eu quero voltar para Luanda. Olha só como é interessante a energia da palavra. Eu sempre digo para vocês que a palavra é uma energia, né? Eu quero voltar para Luanda. Dentro do mundo espiritual foi criada uma colônia chamada Aruanda. Não é lindo isso? Essa colônia de Aruanda, ela recebia os negros, os chamados pais de santos das religiões africanas que eram capturados, eram trazidos para cá, alguns pais e mães de santos de candomblé, príncipes e princesas que eram escravizados e trazidos aqui para o Brasil. Eles recebiam todos esses escravos e dentro de Aruanda, Aruanda parecia, era muito semelhante com as savanas e as selvas africanas. Por quê? Para quando esse espírito chegar lá, ele ter imagens que remetiam ele à casa, que os desse segurança, que os desse conforto. Voltei para casa, né? Então, no início, a cidade espiritual de Aruanda era muito semelhante às florestas africanas, onde eles viviam antes de serem capturados. Isso trazia um conforto e trazia segurança para aquele espírito. Eles não sentiam peixe fora d'água, entende? E o interessante é que, com o passar dos anos, esses nossos irmãos chegaram num grau espiritual tão alto que os próprios negros que eram mortos no Calvário, no tronco, nas senzalas, eles voltavam à Terra como espíritos para auxiliar, olha que coisa linda, aqueles senhores dos engenhos, aqueles senhores dos escravos, ao dono da fazenda, ao coronel da fazenda. Eles vinham para transmitir o amor, porque eles sempre acreditaram que para acabar com a maldade, só o amor. Então, para acabar com aquela maldade toda que existia no Brasil naquela época, eles voltavam no espírito e emanavam amor para aquelas pessoas, para que elas se curassem daquela doença mental que elas tinham. É lindo, é lindo. Por isso, Aruanda, os membros, os nossos irmãos de Aruanda, eles chegaram a um grau espiritual de compreensão muito mais alto, mas é muito mais alto do que o nosso. E o que aconteceu? Os nossos irmãos, eles começaram a se manifestar em centros espíritas, seja de candomblé, seja de umbanda, seja centro kardecista, não importa. Mas esses irmãos de Aruanda, eles vêm se manifestar, trazer para as pessoas aqui encarnadas na Terra o caminho. Eles mesmo falam dessa forma: a gente vem para tirar os atrapalhos das vidas de vocês. Atrapalhos esses que são vocês mesmos que fazem na vida de vocês. Então eles vêm para nos dar a direção, eles vêm para nos dar conselhos, eles vêm para fazer limpezas espirituais, eles vêm para fazer levar espíritos, para colocar espíritos em lugares bons, espíritos que estejam atrapalhando o desenvolvimento espiritual dos humanos na Terra, para conduzir esses espíritos para bons lugares. Então é uma cidade que ela trabalha muito com
o tratamento fluídico concentrado. Ela trabalha muito com fluido concentrado no mental. Por quê? Porque é uma cidade especialista em atender espíritos que sofreram muito em carne, por causa dessa herança, vamos botar assim, dos antigos escravos, que sofreram muito em terra. Quando eles chegaram lá, eles conseguiram chegar num grau espiritual maior. Então eles se prepararam para receber outros espíritos que passaram por sofrimentos muito grandes aqui na Terra. E existem até hoje, a gente sabe disso, até nas grandes cidades, nos grandes centros, existem muitos dos nossos irmãos que sofreram demais. Então, quando eles desencarnam, eles vão com o perispírito praticamente deformado, ou desequilibrado, ou completamente desarmônico. São levados para Aruanda, lá eles recebem todo esse fluido concentrado que eles têm lá, todo o amor que eles têm lá, toda a redenção que eles dão para a gente. É um pronto-socorro espiritual, é uma coisa muito linda. Então, quando esses irmãos se manifestam dentro de um centro espírita, no meu caso, dentro do centro espírita de Umbanda, é uma riqueza tão grande. Quando um preto velho de Aruanda ele fala com a gente, ele transmite uma paz, um amor, uma coisa assim que a gente sai de lá sem chão. É uma coisa muito linda as cidades espirituais, principalmente Aruanda. Eu considero Aruanda assim, no lugar mais alto, vibracionalmente mais alto, até mesmo do que nosso lar. Chico Xavier falava muito de Aruanda, né? Ele falava exatamente essas coisas que eu estou falando para você, sobre o tempo dos escravos, sobre os escravos fundaram Aruanda. E como eu disse no início, ela foi feita de uma forma muito semelhante às florestas que existiam na África naquela época. Só que conforme os anos vieram passando, ela veio se modernizando. Então foram construídos laboratórios, galpões, anfiteatros, onde são feitos treinamentos, hospitais, clínicas, prontos-socorros, casas. Hoje em dia, a colônia Aruanda é uma cidade. É uma cidade muito grande, muito grande. Tem que ter um merecimento muito legal para ir para lá. Para ir para lá e trabalhar com eles, aprender com eles. E eles estão aqui, nos nossos céus. Eles ficam aqui, ali, mais ou menos na parte sul da Bahia. Tá? Porque foi se não foi a primeira, foi uma das primeiras colônias espirituais feitas no Brasil. Eu acho que foi a primeira, isso eu não posso confirmar para vocês não, mas se não foi a primeira, foi a segunda. Porque também existe a colônia de Angola, né? A colônia espiritual Angola, que também fica lá na Bahia, que também foi criada por escravos, mas ela tem uma outra serventia, tá? Gente, essa foi a primeira cidade espiritual que eu vim trazer para vocês aqui e eu vou fazer uma sequência falando de cada uma das cidades espirituais que existem no Brasil. Depois a gente passa mais lá para fora, né? Para o resto do planeta. Um grande abraço.